1 Pedro, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9. Vamos ler juntos? Lá diz assim: Vós, porém, sois... De novo. Vós, porém, sois... Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Deus. Agora olha só que interessante, a fim de proclamar o quê? As virtudes daquele que te tirou da onde? Para onde? Amém? Amém. Então vós sois geração eleita, você é geração eleita, você é um sacerdócio real, você faz parte de uma nação santa, a fim do quê? De proclamar a virtude desse Deus que um dia te tirou das trevas e hoje Ele te guia para a maravilhosa luz. Esse é o objetivo teu aqui nessa terra. É por isso que Deus te chamou, é por isso que você está aqui nessa manhã, porque Deus Ele precisa que você aprenda, que você compreenda, que você busque entendimento na palavra dEle, mas não para você ser melhor do que os outros, mas sim para que você agora seja um instrumento vivo de salvação na cidade, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares, no ponto de ônibus, no mercado, em qualquer lugar que você esteja, que você possa ser pronto a pregar o Evangelho da Cruz. Amém? Amém. Nós vivemos num estado que é considerado o estado mais feliz do mundo, né? Aqui é considerado o estado mais feliz do mundo. Porém, eu não sei se todos sabem, mas esse daqui é o estado onde mais pessoas tiram a própria vida. Vocês sabiam disso? Esse é o estado onde mais pessoas se suicidam, onde mais pessoas tiram a própria vida. E isso é muito forte, né? Por que isso acontece com tanta força aqui no Rio Grande do Sul? Se você tirar o Rio Grande do Sul, separar ele do Brasil e fazer do Rio Grande do Sul um país, ele ficaria em 24º lugar como o país onde mais pessoas tiram a própria vida. Já pensou? É muita gente. Outra coisa interessante sobre o Rio Grande do Sul é o estado também onde existem mais pessoas espíritas do Brasil. Olha só, geralmente quando a gente pensa em espiritismo, em candomblé, essas coisas, a gente pensa em qual estado? Bahia, Salvador, né? Aquela região. Porém não é. A região onde mais pessoas são espíritas é o Rio Grande do Sul. Já pensou? Isso daqui fala para nós não sobre as pessoas, mas isso fala sobre cada um de nós, porque nós conhecemos um Deus verdadeiro. Você conhece um Deus que salva, você conhece um Deus que restaura uma vida, e agora nós temos a missão de proclamar para essas pessoas que existe sim um Deus verdadeiro. Nós moramos ali num bairro ali de Porto Alegre, onde toda esquina, sabe o que é? Toda esquina tem alguma oferenda. Toda esquina tem algum tipo de oferenda. Todas as esquinas da nossa casa. E às vezes a gente está ali caminhando, nós temos cachorros, estamos passeando com o cachorro, temos que ter dois cuidados, né? Um para eles não comerem as oferendas, né? Porque fica ali, estraga e tal, e eles ficam bem doidos. Outra é porque às vezes a gente está passeando, esses dias a gente estava passeando na rua, e a gente viu uma muvuca assim na esquina. Eu falei, nossa, o que será que é? Será que é alguma confusão, é briga? E daí minha esposa, que enxerga melhor do que eu, falou, não, eles estão fazendo uma oferenda ali. E eram várias pessoas, fecharam uma esquina, e carros assim, caros, carros de pessoas ricas. Agora, o que faz uma pessoa rica, uma pessoa culta, largar seus afazeres, pegar uma galinha, um saco de pipoca, ir numa esquina de um bairro e ir ali fazer uma oferenda? Achando que aquilo pode consertar o casamento, achando que aquilo ali pode consertar a vida, pode trazer uma alegria. As pessoas estão lá fora com fome do Evangelho puro. Isso nos mostra uma coisa: o que elas mais querem é Jesus, porque o que elas estão procurando lá fora é o que Jesus pode entregar para elas. E você tem a chave que pode salvar essas pessoas, que pode ligar essas pessoas entre o céu e a terra. Nós temos o conhecimento, nós temos Deus revelado a nós. Deus se revela para nós de várias formas, e uma delas é a palavra dele. Deus se revelou para nós como igreja, para nós como indivíduos, e nós conhecemos um Deus que muda.
Nós conhecemos um Deus que pode estar contigo no vale da sombra da morte. Porém, se no vale da sombra e da morte você dobrar o seu joelho, você sentirá Ele com a sua mão forte segurando a sua mão também. Você sentirá Ele restaurando a sua vida. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui. Eu não sei quais têm sido suas preocupações, seus desesperos, mas eu conheço a solução. E a solução está em Cristo Jesus. Amém? Amém. É esse Cristo que as pessoas lá fora precisam conhecer. E nós agora precisamos usar todos os nossos dons, todos os nossos talentos para pregarmos esse Evangelho para essas pessoas que estão com fome. Fome do Evangelho puro, fome do conhecimento, fome de saberem que existe um Cristo que pode transformar a vida delas. Agora, pastor, que mensagem que nós pregamos para essas pessoas? Olha só, há um tempo atrás nós vivíamos na época da pandemia. Todo mundo aqui tinha uma máscara diferente e provavelmente você tinha uma máscara especial até para vir para a igreja, que combinava com a tua roupa, combinava com o teu terno. A gente vivia isso como se nunca mais fosse acabar, mas acabou. A gente mal lembra disso. Talvez tuas máscaras você já tenha jogado todas elas fora, mas passou. Depois nós tivemos guerras, e as guerras nunca mais acabaram. Nunca mais acabaram. O que tem acontecido é que nós temos nos acostumados com ela. Nós temos nos acostumado com as guerras lá fora. E é por isso que elas não são manchete, não são notícia todo dia falando de morte. Por quê? Porque não dá mais ibope. Porque o ser humano já se acostumou a viver em guerra. Outra coisa que apareceu depois, nós tivemos aqui as enchentes no Rio Grande do Sul. E isso chegou próximo de nós, nos nossos familiares, da nossa casa. Então existe uma crise muito forte ali fora. E agora nós devemos clamar pelo poder do Espírito Santo. E nos colocarmos na mão dele. Para que ele nos use. Para que as pessoas que estão ali fora, elas conheçam que existe um Deus que pode salvar. Elas precisam conhecer que existe um Deus que restaura a vida delas. A mensagem que nós devemos pregar para as pessoas não é uma mensagem fácil. Apesar de que hoje o ser humano ele busca coisas fáceis, o ser humano ele busca coisas, atalhos sempre. O atalho nem sempre é o melhor caminho. E a mensagem que nós devemos pregar não é uma mensagem fácil de ser pregada. E ela está lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, peço que você abra a sua Bíblia comigo, em Apocalipse 18, a partir do versículo 1. Lá diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu o quê? De novo, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Por que outro anjo? Porque em Apocalipse 14, quando nós estudamos Apocalipse, nós já vemos os 3 anjos da tríplice mensagem angélica já tinham vindo, já tinham proclamado. Então agora aparece aqui em Apocalipse 18 um outro anjo, um quarto anjo. Só que esse anjo ele aparece com algumas características distintas, bem diferentes das dos outros. Olha só, outro anjo que tinha o quê? Grande autoridade. Então era um outro anjo, e esse outro anjo ele tinha grande autoridade, não era uma autoridade normal. E o que aconteceu com a terra? A terra, o que aconteceu com ela? Foi iluminada. A terra foi toda iluminada com a sua glória. Toda a terra foi iluminada com a glória desse outro anjo. Então esse outro anjo exclamou, mas não exclamou normalmente, ele exclamou com uma potente voz. E olha só o que ele disse: caiu a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações, quantas nações? Todas as nações beberam o vinho do seu furor e da sua prostituição, e com ela se prostituíram quem? Os reis da terra também se prostituíram, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo o quê?
Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Essa é uma mensagem dura. É uma mensagem difícil. Se você já fez trilha, se você já andou no campo, você sabe de uma coisa. Quando você anda em cima de um gramado, ou em cima talvez ali numa mata fechada, o primeiro que vai passar nessa mata sempre vai pegar o pior. Porque vai ter matos altos, vão ser galhos passando por aquele caminho, e ele então vai abrindo aquilo ali, vai tirando o galho, vai tirando a mata para o lado. O que passa depois já arrasta uma pedra, arrasta outra. O que vem depois empurra um capim ou outro, mas aquele que vem depois já pega um caminho livre, né? Um caminho mais fácil de ser caminhado. Só que o que acontece? Imagine uma pessoa que a vida toda andou por um caminho, a vida inteira seguiu o mesmo caminho plano. De repente, o chamado que Deus faz para você hoje é chegar para essa pessoa e falar o quê? Mude de caminho, se converta, mude de direção. E daí ela fala, olha, mas aqui é um caminho tão bom, minha família sempre passou pelos caminhos, minhas avós, meus avós, meus tataravós, todo mundo sempre passou por esse caminho. Mas a Bíblia fala assim, olha, vire para a direita. E de repente na direita tem mata fechada, tem pedra, tem tudo de novo. Essa não é uma mensagem boa de ser pregada. Essa também não é uma mensagem fácil de ser seguida. Mas é justamente esse tipo de mensagem que a Bíblia fala que nós, como povo de Deus, teríamos que pregar nos últimos dias. Agora repare que todos os mercadores e todos os reis da terra, todo mundo caiu na sua prostituição. E a pergunta que eu faço para você hoje como igreja é a seguinte: como você é conhecido nos grupos de WhatsApp que você faz parte? Como você é conhecido na empresa onde você trabalha? Como você é conhecido na sua faculdade? A resposta desse mundo, queridos, não vem de direita. E será que você tem sido convocado para defender a política e a direita ali no seu grupo de amizade, no seu grupo familiar? Quando acontece alguma discussão ou um debate, será que você não tem sido convocado para defender a direita? A resposta desse mundo também não vem de esquerda. Não vem de esquerda, por mais que algumas coisas pareçam legais, olha, ajudar os pobres, cuidar do necessitado, a resposta do mundo não vem de esquerda. E a resposta desse mundo também não está em nós permanecermos no centro. As pessoas precisam nos conhecer pelo nosso Deus, porque nós somos pessoas do alto. Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós somos do alto. A solução desse mundo vem de Cristo Jesus. O mundo vai piorar, não importa quem entre no poder. As profecias já foram declaradas, só vai piorar. Então, que ao conhecerem você, não conheçam o que você crê como ser humano, mas conheçam o Deus eterno, o Deus que realmente muda, que transforma, que traz uma vida muito melhor do que essa. A economia vai piorar, a inflação vai subir. Não existe governo que traga uma solução para uma humanidade caída. O único governo que pode solucionar os problemas que nós temos nessa terra é um governo que vem do alto, amém? Amém. E esse governo, ele quer te usar. É dessa forma que você precisa ser conhecido. Sabe, lá nos Estados Unidos existe uma cidade bem pequenininha. Talvez você já tenha ouvido falar. Uma cidade chamada Loma Linda. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Talvez o nome seja conhecido, né? O que tem de diferente em Loma Linda? Existem 4 pontos azuis no mapa mundi. Esses pontos são cidades onde as pessoas vivem mais do que todo o resto do mundo. Então existem 4 lugares assim no mundo, e um desses lugares está nos Estados Unidos. Muitos cientistas vão para esses lugares, tentam pesquisar, estudar
para compreender o que acontece nessas cidades, por que as pessoas lá vivem mais, para que a gente possa multiplicar e compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas vivam mais. Nessa cidade, para vocês terem uma ideia, os americanos que mais vivem, chegam lá naquela idade, mas chegam já doentes, com um monte de doenças e tal. Esses americanos que mais vivem nessa cidade Loma Linda, eles vivem 10, 15 anos a mais, mas a diferença, de forma saudável. Vivem 10, 15 anos a mais do que os outros americanos de forma saudável. Já em outros lugares onde eles vivem mais, acontece algo parecido também. Nós temos uma cidade que é Okinawa, no Japão, nós temos uma cidade que é Sardenha, na Itália, e nós temos a cidade de Loma Linda, que é uma cidade assim fantástica. Sardenha, na Itália, é o seguinte, é uma cidade que é só escadaria e barranco para todo lado. Então as pessoas, para sair de casa, para ir na casa do vizinho, tem que subir uma escada. Então quando eles pegam as pernas dessas pessoas, por mais que eles já tenham uma idade, são pernas bem fortes. E você sabe que a panturrilha é o nosso segundo coração. A panturrilha deles é uma panturrilha gigante assim. Por quê? Porque eles passaram a vida toda subindo escada. Quando você vai para o Japão, eles comem muita soja, brócolis e outros alimentos que fazem bem para o coração. E quando você vai para os Estados Unidos, sabe o que tem diferente nessa cidade? Loma Linda? Essa é a cidade onde mais tem adventistas do mundo. Amém? É uma cidade pequena e tem muito adventista lá. Muitos pastores, quando se aposentam lá nos Estados Unidos, compram um trailer e vão morar nessa cidade. Olha que legal. Lá tem um hospital muito forte da igreja adventista também. E nesse hospital tem médicos com 95 anos fazendo cirurgias no coração. Já pensou? Com mão firme, fazendo cirurgia no coração. 95 anos de idade. E o que tem de diferente nessa cidade? O que os cientistas repararam? Nessa cidade, eles são vegetarianos. Mas não é só ser vegetariano. Porque a gente, às vezes, vira vegetariano e a gente só para de comer um monte de coisa. E a gente não substitui de forma saudável. Outra coisa, a gente para de comer carne, mas se afunda ali na massa, no queijo, outras coisas que também fazem mal. Então é você buscar ter uma saúde através da tua alimentação, porque teu corpo, o que ele é? Templo do Espírito Santo. Então o meu corpo tem que estar em ordem para o Espírito Santo poder habitar. Outra coisa que eles repararam, além de serem vegetarianos, eles fazem exercício físico, eles cuidam do corpo. Então se você sair nessa cidade, 6 da manhã, está a cidade toda caminhando, a cidade inteira, todo mundo fazendo caminhada e corrida às 6 da manhã. Outra coisa, a igreja adventista, ela influencia muito o estudo, o intelecto. Então as pessoas estudam muito nessa cidade. E outra coisa é crer em Deus, a oração. Então eles viram que esses fatores fazem as pessoas viverem mais. E olha só que interessante, são coisas que estão escritas no Espírito de Profecia, que eles seguem a risca nessa cidade. Uma cidade de adventistas faz o mundo todo parar e ir lá estudá-los. Se você colocar depois no Google, Loma Linda, coloca no Google, você vai ver SBT Repórter, todos esses programas de reportagem do Brasil, fantástico, todos eles já foram para lá, mais de uma vez para estudar e para mostrar a saúde do pessoal de Loma Linda. A pergunta que eu faço é: se todos nós, adventistas no mundo todo, seguíssemos à risca esses conselhos da nossa igreja, como o mundo não nos veria de forma diferente? Será que aqui na cidade, como as pessoas nos veriam se nós todos seguíssemos isso? Daí uma outra pergunta que eu faço, só para você pensar: como o adventista é conhecido aqui no Brasil? Como nós somos conhecidos na nossa empresa? Será que nós somos conhecidos por não trabalharmos no sábado? Ah, esses daí são aqueles que não trabalham no sábado? A pergunta é: nós só não trabalhamos no sábado? Não. No sábado é um dia especial, onde nós precisamos estar com a nossa família, nós precisamos estar em contato com a natureza. É um memorial da criação. É um dia onde nós tiramos para levar Deus para outras pessoas. É um dia especial o sábado na nossa vida. Agora, muitas vezes, esse ensino ele se resume em uma única coisa: ah, fulano é aquela que não trabalha no sábado.
E não é sobre isso que eles precisam nos conhecer, mas sim sobre tudo que nós fazemos no sábado, para a honra e glória de Deus. Então, quando nós nos colocamos na mão de Deus, milagres acontecem. Vou passar aqui rapidinho para vocês, em visão. A Ellen White, ela diz o seguinte: vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo a terra e ascendendo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com a voz do terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Ela está falando aqui justamente desse quarto anjo que nós lemos no Apocalipse. Esse anjo vivia justamente, olha só o contexto que ele veio para a terra. Anjos do céu subindo e descendo, como se algo muito grande fosse acontecer. E nós sabemos, a terra do jeito que está, meus amigos, ela não vai durar muito tempo. Jesus já às portas, pela graça de Deus, em breve veremos Jesus voltar. De repente, esse quarto anjo vem com poder e glória. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e ao descer ele à terra, foi iluminada com a sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte. Ao clamar ele poderosamente com grande voz, caiu a grande Babilônia. Meus queridos, vai chegar um momento onde eles perderão a esperança na política, onde eles perderão a esperança em homens, e nessa hora eles ficarão desesperados. Porém, a palavra de Deus nos diz o seguinte, em grande parte, por meio das nossas casas editoras, que se há de efetuar a obra daquele outro anjo, que desce do céu com grande poder, e com a sua glória ilumina a terra. Grande parte é a maior de todas elas. Existem várias partes, vamos supor, mas a grande parte é uma parte muito grande, é a maior de todas. E aqui ela diz o seguinte, em grande parte por meio das nossas casas editoras. Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que a igreja ainda investe em livros missionários? É uma mídia já ultrapassada. Hoje, a gente estava falando aqui sobre o celular, né? Hoje a mídia atual, qual é? É o Facebook, é o Instagram. O Facebook já estava no passado também, né? É mais Instagram, essas coisas hoje. Tudo que vamos fazer uma promoção, vamos fazer uma propaganda, usam hoje as redes sociais. Será que o dinheiro investido nos livros não traria mais resultados se a gente investisse nas redes sociais? É uma pergunta, né, que muitas pessoas e até pastores me perguntam. Porém, nós investimos em livros nos dias de hoje porque nós cremos nas profecias. Se você ficar com o teu celular uma hora falando sobre algum assunto, você verá que dali a alguns minutos você vai começar a receber propagandas sobre aquele assunto. O teu celular, ele escuta o que você fala. As propagandas são direcionadas para você. Eu estou aqui hoje na cidade com a minha esposa, eu tenho certeza que até o final do dia vão ter propagandas aqui da cidade que vão aparecer no meu celular. Então eles conseguem saber onde eu estou através de geolocalização, eles conseguem saber o lugar que eu estou através do meu celular. Porém, nós vemos homens e mulheres poderosas nesse mundo sendo banidas das redes sociais. Por quê? Porque a sua fala não vai de encontro com o que eles querem ouvir. Então chegará um momento em que a nossa mensagem não vai mais de encontro. Pergunto para vocês, o que vai ser da escola adventista quando for proibido abrir a Bíblia dentro de uma escola adventista? E vocês sabem que já tem várias leis em tramitação que querem proibir de abrir uma Bíblia dentro de uma escola. O que vai ser de uma escola adventista onde não pode mais ter uma Bíblia aberta? Eu não sei se vocês sabem, mas a Novo Tempo não é da igreja adventista. Vocês sabiam disso? Que a TV Novo Tempo não é da igreja adventista? Todas as televisões do Brasil, elas são uma concessão do governo. Então nós compramos uma concessão. O que é uma concessão? Olha, você compra e eu deixo você usar, mas ainda é minha. Vai chegar a hora que o que nós falamos ali também não vai de encontro com o que as pessoas vão querer ouvir. E nessa hora, o que vai acontecer? Nós perderemos as concessões e não poderemos mais falar. Vai chegar uma hora que talvez o que você fale no teu celular não vai
não vão deixar você digitar aquilo ali, não vão deixar você publicar. E se você publicar, talvez você seja perseguido. Agora eu pergunto para vocês: quem pode rastrear um livro? Quem pode rastrear um livro depois que ele é espalhado? Quem pode deletar um livro com um clique num computador? Ninguém. Com um clique no computador eles podem apagar todas as redes sociais nossas aqui de uma vez só. Mas quem pode apagar com um clique? Com um clique eles podem tirar do ar a Novo Tempo. Mas quem pode apagar um livro depois que ele já foi espalhado? Ninguém. Então o livro hoje, ele é um alvo de semeadura. Nós estamos semeando o Evangelho das pessoas. Porém, chegará um momento onde as pessoas buscarão vocês e buscarão aqui a nossa igreja, e talvez nós já não estejamos mais aqui. Teremos talvez momentos onde eles vão lá: vamos lá na escola adventista, meu filho estudou lá, eu estudei lá, e chegaram lá e a escola não vai mais ser nossa. Vamos ligar no Novo Tempo, eles têm um canal, não vai mais ter nada no Novo Tempo. Porém, nessa hora os livros brilharão nas estantes e a mensagem do Advento será pregada para todas as pessoas. O que nós falamos nos livros é sobre a volta de Jesus. O que nós falamos nesses livros é a respeito de um Jesus que veio, morreu, porém ele não ficou preso numa tumba. Ele ressuscitou e ele vive eternamente por cada um de nós, amém? Então essa mensagem ela precisa ser pregada. Porém, é só o livro que eu tenho como forma de pregar o Evangelho? Só através de livros? Não. Nós temos que usar sim o Novo Tempo, nós temos que usar as redes sociais, nós temos que usar tudo que está ao nosso dispor, porque as pessoas estão lá fora e a gente precisa encontrar um meio de fazer a mensagem se comunicar com cada uma delas. O nosso papel é buscarmos formas. Então, querido irmão e irmã, só existe um ministério que não pode existir nessa igreja, que é o ministério de esquentar grupos. Se Deus ele te chamou e ele te trouxe para cá, é porque ele quer agora te usar para levar esse evangelho para outras pessoas também. Mas pastor, eu não tenho o dom de dar um estudo bíblico. Todos nós aqui temos dom de dar estudo bíblico? Não. Então eu posso ajudar nos desbravadores. Então eu posso ajudar nos aventureiros. Eu vi que tem uma irmã que ela está abrindo mão de um cargo. Qual que era o cargo? Porque ela já está com vários cargos. Ministério da Criança. Eu posso cuidar do Ministério da Criança. Existem várias formas que nós podemos ser usados por Deus para pregar o Evangelho. E se Deus te revelou esse Evangelho, é porque Ele quer usar você como instrumento. Ele poderia ter usado os anjos do céu, mas não existe nada mais gostoso nesse mundo do que você, frágil, pecador, limitado, sentir agora Deus colocando as palavras dele na tua boca para salvar a vida de outra pessoa. Não existe nada melhor nesse mundo do que você se sentir usado por quem? Por Deus, para salvar a vida de um colega, de um amigo, de um parente seu. Perante todas essas coisas, por que perdemos tempo hoje falando sobre direita e esquerda? Por que perdemos tempo falando sobre coisas triviais, se nós temos algo muito mais importante para falar? Algo que realmente traz resultado, algo que realmente muda e transforma vidas. Esse é o verdadeiro milagre que nós queremos. Esse é o verdadeiro milagre que nós devemos buscar. O poder não está em homens. O poder está em Cristo Jesus. Amém. São poucas horas de joelhos, poucos minutos de joelhos podem mudar a eternidade de alguém. Quando nós nos colocamos na mão desse Deus, milagres na nossa casa, no nosso casamento, na nossa empresa, com a máquina da nossa empresa, tudo isso pode mudar se nós simplesmente nos colocarmos na mão de Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus poderoso, que criou todo o universo. Só que mesmo sendo um Deus poderoso, que criou, que cuida do universo, Ele deseja cuidar dos detalhes da sua vida também. Ele deseja cuidar de pequenas coisas. Sabe por quê? Porque Ele quer se demonstrar, Ele quer se apresentar para você como alguém que te ama tanto, que Ele cuida até de pequenas coisas, até dos pequenos detalhes. E a única coisa que você precisa é deixar esse Deus participar da sua vida.
Deixe esse Deus participar da sua vida, que você verá grandes coisas acontecendo nela. Pouco tempo atrás, uma irmã me procura e ela fala: pastor, eu criei um novo ministério na igreja adventista. E eu fiquei preocupado, falei: como assim, mano? Eu criei um ministério de esquecer livros. Eu fiquei mais preocupado ainda. Me explique mais isso. Ela falou: pastor, é o seguinte, todo dia eu vou para o trabalho. E quando eu vou para o trabalho eu preciso pegar um ônibus. Então todo dia eu levo 2 livros comigo. E no ônibus de ida eu esqueço um livro, e no ônibus de volta eu esqueço outro livro. Daí ela me explicou mais. Ela falou: eu pego o livro, e eu abro aqui na primeira página, e aqui eu faço uma dedicatória. Aqui eu escrevo assim: esse livro não foi esquecido. Esse livro ele foi deixado de presente para você. Esse livro fala de um Cristo que transformou a minha vida e ele pode transformar a sua vida também. Então ele é um presente, leve ele para casa e que esse Cristo abençoe a sua vida também. Olha que bênção. Ela não entra em contato com ninguém, ela é tímida, ela não precisa falar com ninguém, ela simplesmente esquece o livro na ida do trabalho porque não volta e está pregando o evangelho para pessoas. Quando nós nos colocamos na mão de Deus e nós simplesmente deixamos Ele nos usar, muitas coisas boas podem acontecer. Vidas podem ser transformadas. Pessoas podem ser mudadas. Quando Deus ele impacta uma pessoa, o impacto que você está transmitindo para ela através de Cristo não vai só mudar a vida dela. Vai mudar a vida, vai mudar a família, vai mudar as próximas gerações. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, muita coisa boa pode acontecer. Vou passar aqui para vocês. Aqui é uma pesquisa rápida que fala que o número de leitores no Brasil aumentou. E quando eles perguntam: tá bom, mas então me fale qual livro que você está lendo. As pessoas falam e colocam em primeiro lugar a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. As pessoas estão falando: olha, nós estamos lendo a Bíblia. Só que depois, olha os livros que aparecem. Aparece ali um livro chamado Esperança. Se você ler um livro, você não vai achar nenhum livro com o nome Esperança. Mas todo ano nós distribuímos um livro com o título Esperança. E embaixo aqui você vai encontrar A Única Esperança, que é um livro escrito pelo pastor Alejandro Buron. Sabe o que é isso? São as pessoas falando: olha, eu estou lendo o livro que você está deixando para mim. Eu estou lendo o livro que você esqueceu no ônibus. Eu estou lendo o livro que você deixou no meu comércio. Eu estou lendo o livro que eu ganhei na rua. Eu estou lendo o livro que jogaram por cima do meu muro. Eu estou lendo esse livro. Daí perguntaram mais, falaram: olha, tá bom, ler, falar o nome do livro talvez seja fácil, mas então me fale qual é o autor que você mais gosta. E essa daqui é a lista dos autores mais citados. E olha quem aparece ali: Ellen White. Amém? Amém. As pessoas estão falando: olha, tem um autor que eu gosto muito de ler, Ellen White. E apareceu ali na frente de Machado de Assis, de Paulo Fábio de Mello, de Maurício de Souza e de vários outros. A lista era enorme. Você viu que legal? A mensagem do Advento está alcançando as pessoas em todos os lugares. A única coisa que nós precisamos fazer é permitir que Deus nos use. Se nós fizermos isso, grandes milagres vão acontecer. Quero finalizar contando a história de um senhor. Esse senhor era um fazendeiro muito forte. Para quem gosta e conhece sobre fazenda, ele tinha 3.000 alqueires. É muita coisa, é muita terra. E esse fazendeiro, ele vivia ali com muitos funcionários ao seu redor. Muitas pessoas ali bajulando, muitas vezes, muito poder na mão de uma só pessoa. E um dia, em especial, esse fazendeiro recebeu um jovem que vendia livros, um comportor na casa dele, na fazenda. Esse jovem, então, visitou aquela fazenda e ofereceu alguns livros para esse fazendeiro. Esse fazendeiro lembrou de uma coisa, que na fazenda dele, ele tinha uma igreja católica. Porém, nessa igreja, ele não tinha quem pregasse para os funcionários. Mesmo assim, eles tinham o costume de todo mundo estar lá. E o fazendeiro, então, ele pegava algumas partes da Bíblia e lia para todo mundo, e eles liam a Bíblia, faziam as rezas e iam embora. Quando ele viu aquela quantidade de livros teológicos, ele falou: olha, eu quero todos, porque agora eu vou ter assunto para falar sobre a Bíblia para eles. E ele então comprou todos aqueles livros no comportor. Passou mais um tempinho, aquele comportor foi embora, e por coincidência, a gente sabe que não existe coincidência, mas ele estava ali num sábado, na varanda da sua casa, e ele abre um livro que fala justamente sobre os mandamentos de Deus.
E quando ele abre ali no mandamento e estuda naquele livro sobre o sábado, ele fala, não pode. Não pode ser assim, porque eu nunca vi isso na minha Bíblia, nunca foi ensinado isso. Como assim sábado? É domingo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou lá pegar minha Bíblia. Ele pegou aquela Bíblia grande, católica, abriu ali em Êxodo capítulo 20, versículo 8, e ele estava falando o quê? Sábado. Ele falou, nossa, mas até na minha Bíblia fala sobre o sábado. E ele começou então a conferir vários textos bíblicos e ele falou, olha, eu vou começar a guardar o sábado a partir de hoje. Ele então vê várias pessoas trabalhando ao redor da fazenda, chama aquele povo ao redor dele e fala, gente, é o seguinte, a partir de hoje ninguém mais trabalha no sábado nessa fazenda. Então avisem todo mundo e podem ir para casa. Virou as costas, continuou lendo, de repente ele olha, o pessoal ainda continua trabalhando. Duvidou dele. Ele reúne todo mundo e falou, o que aconteceu? Eu falei para vocês irem para casa? Não, a gente já pensou que o senhor estava brincando, porque é sábado, 2 horas da tarde, o senhor ia dispensar a gente? Tanta coisa para fazer aqui na sede da fazenda? Eu falei, não, gente, eu aprendi que na palavra de Deus ensina que sábado é um dia para a família. Sábado é um dia que é a memorial da criação. Então eu quero que todo mundo vá para a sua casa, fique com a sua família, aproveite aqui a fazenda, porque hoje é um dia para a gente meditar na palavra de Deus. Amanhã na missa eu explico melhor para vocês. Todo mundo foi embora, feliz da vida. No outro dia todo mundo foi na missa e ali ele começou então a estudar com eles justamente sobre o sábado. Aí eles começam a estudar sobre outros temas que ele aprende naquele livro e eles vão estudando tema após tema. Até que aquele fazendeiro acha ali naquele livro um endereço. E ele então manda uma carta para aquele endereço. E aquele endereço ali que se corresponde com ele é o pastor da nossa igreja. Aquele pastor então ele se dirige, viaja horas ali até chegar nessa fazenda, e quando ele chega lá, tinham 50 pessoas prontas para serem batizadas, amém? Ele faz o batismo, e aquela igreja se torna a igreja adventista de sétimo dia, amém? E olha só que interessante, você sabe que às vezes a gente pensa, não, vou me batizar, minha vida vai mudar, e não é. A gente continua ainda imerso no mundo de pecado, no mundo deteriorado, e esse fazendeiro, ele continuou tendo dificuldades, e uma delas foi que a sua esposa faleceu. E deixou ali 3 crianças, um menino mais novo e 2 meninas. E ele então se vê numa situação muito difícil, mas ele toma uma decisão, ele fala, olha, Deus não vai me abandonar. E eu vou criar essas crianças aos pés de Deus, na Bíblia, vou ensinar tudo que eu posso sobre a palavra de Deus. E essas crianças então crescem, elas se batizam na igreja adventista, aprendem sobre Deus, e elas ensinam isso depois para os filhos também. Então ali já estava na 3ª geração de adventistas. Tudo isso por quê? Porque uma pessoa um dia desviou o caminho e passou naquela fazenda. E mudou ali a eternidade de várias gerações. Desses 3 filhos dele, cada um no futuro teve um bisneto pastor da igreja adventista. Olha que bênção. Cada um certinho teve um bisneto que foi pastor. Um deles é pastor aqui na nossa associação. O primeiro deles é o pastor Mitchell, ele é pastor hoje lá nos Estados Unidos, é um missionário lá nos Estados Unidos. O outro deles é o pastor Diego, aqui é a foto dele, não sei se vocês já conheceram, ele trabalhou aqui em Caxias do Sul, hoje está no distrito de Sarandi, ali pertinho de Porto Alegre, é um dos bisnetos. E o outro deles, vamos ver se vocês conhecem, é esse daqui que está falando hoje para vocês. Pode estar um pouquinho diferente ali, mas o outro sou eu. Essa é a história da minha família. E a vida da minha família mudou, porque um dia alguém levou o evangelho para nós. Porque um dia alguém não amou assim para amar o próximo. Porque um dia alguém talvez ficou horas a cavalo, sem comer, para levar o evangelho naquela fazenda. Um livro mudou a história de tantas pessoas. Hoje, olha só, nós não conhecemos quem é esse comportor. Já procurei muito para tentar descobrir o nome dele, para ver de onde era, nunca achei. Mas nós temos a certeza que um dia nós vamos estar no céu e nós vamos nos reunir com esse comportor, para fazer um pôr do sol bonito. E ali não vai ter só a minha família, vão ter várias famílias ali que foram impactadas pela vida dessa pessoa. Vários funcionários da fazenda que tiveram a vida transformada. Qual é a região? É a região de Palmas, no interior do Paraná. Divisa quase ali com Santa Catarina.
Provavelmente esse comportor era um comportor gaúcho que estava indo em direção ali a São Paulo, ali pregando o Evangelho. Então foi ali cortando Santa Catarina, depois quando entrou no Paraná, visitou essa família, que era a família do meu bisavô. E hoje, olha só que interessante, eu cuido do Ministério de Publicações há 11 anos. Faz 11 anos que eu sou pastor de comportagem. Já pensou se ao você visitar alguém, ao falar de Deus para essa pessoa, você consiga olhar com os olhos da fé e imaginar as gerações que irão se converter graças àquele contato missionário que você está fazendo? Olha como seria a nossa vida se a gente conseguisse enxergar as pessoas a qual nós deixamos o livro, se nós conseguíssemos enxergar a pessoa no qual nós deixamos talvez de dormir aquela soneca à tarde para ir dar um estudo bíblico, para ir fazer um projeto missionário na casa da pessoa. Se nós conseguíssemos ver com os olhos da fé os frutos que talvez não virão ali ao momento, mas virão tempos e tempos depois. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, grandes milagres acontecem. Amém. Queridos, esse dia está chegando. Jesus Cristo voltará. E Ele vem com glória. E Ele vem para nos buscar. O maior instrumento que Ele tem para fazer isso hoje é você, sou eu. A melhor forma que Ele tem de levar o Evangelho para todas as pessoas que estão aí fora, ainda não conhecem, é cada um de nós. Pessoas que estão vivendo ali, achando que a esperança talvez esteja numa oferenda. Pessoas que estão ali fora, achando talvez que a esperança é a política. Pessoas que estão ali fora, buscando uma resposta. E a resposta delas talvez esteja aí dentro do seu coração. É Cristo querendo te usar através do Espírito Santo para ser a resposta da vida eterna na vida de alguém. Nesse momento nós vamos ter uma mensagem musical. E eu quero que, enquanto você esteja ouvindo essa mensagem, você esteja de olhos fechados falando com Deus. Fale sobre as pessoas que você ama, pessoas que você conhece, pessoas que precisam ouvir essa mensagem, pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Cristo. E que Cristo se coloque nas mãos dele durante essa oração. Pai, eu não sei como, mas me usa poderosamente. Não sei como, talvez seja esquecendo um livro, talvez seja abordando alguém, mas eu só peço uma coisa, Senhor, me usa para pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao redor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e você vai ser um grande instrumento no nome de Deus na pregação do Evangelho dessas pessoas também. Amém.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo e paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Que Deus possa nos usar poderosamente e que através das nossas mãos falhas, pecadoras, nós possamos comunicar um Deus poderoso e transformador, que mude e transforma a vida das pessoas que nós temos ao nosso redor, as pessoas que amamos e pessoas que talvez nem conhecemos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido e grandioso Deus, queremos, Pai, nessa manhã nos colocarmos em Tuas mãos e pedirmos, Pai, que o Senhor nos use aqui em Salvador do Sul, que o Senhor nos use, Pai, através de redes sociais, que o Senhor nos use, Pai, através dos grupos que participamos, que o Senhor nos use, Pai, em todos os lugares, Pai, para que possamos refletir um Deus poderoso, um Deus salvador, um Deus amoroso, um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que não abandona os seus filhos. Pai, nos use poderosamente para pregarmos essa mensagem. Talvez ainda não saibamos como, mas colocamos nesse momento a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, pelo derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor nos transforme, mas também que o Senhor nos guie, para que possamos levar esse Evangelho para todo mundo em nossa geração. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente.